Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui hoje para nós fazermos o nosso podcast. Olha só, primeiro deixa eu explicar a vocês porque ele não vai ser ao vivo, né? Houve uma questãozinha técnica aqui no prédio onde nós fazemos o nosso podcast, o Fanático Cast, e a internet está oscilando demais. Então, para ter a qualidade que você merece, então nós estamos, nesse momento, você está assistindo já ele na íntegra, mas nós estamos gravando. E aí estou trazendo a galera do Instagram para fazer perguntas e várias perguntas já chegaram no meu WhatsApp também, muitos vascaínos que já sabiam que nós íamos entrevistar. Ele que está aqui, o conselheiro, e assim ele está aqui exatamente por isso, Júlio Brant. Como é que tá, Júlio? Tudo bem? Grande Fábio, te reencontrar, prazer. Cara. Tudo Obrigado bem? pelo convite, estamos junto aí, galera. Tamo junto aí, é sempre um prazer falar com os vascaínos, estou aqui para a gente abrir o jogo, falar um pouco sobre a nossa vida do clube, contar um pouco as histórias das nossas eleições passadas, interagir com a galera, afinal de contas, esse é o nosso papel como conselheiro e como vascaíno. Exatamente. Então assim, só para que a galera esteja nesse momento no Instagram, não tá ao vivo no YouTube não, a gente tá subindo ela na sequência do papo, justamente por essa questão técnica, gente, não tem nada, mas você não tá botando o cara gravado, não vai fazer, vou fazer todas as perguntas, não tem negócio aqui não, censura nenhuma não, rapaz, a gente vai fazer todas as perguntas pro Júlio Brant, e deixando claro também, Júlio, que todos sempre foram convidados, o presidente desde sua posse, o candidato Luiz Roberto Levenciano, que perdeu, ganhou, aquelas confusões todas que nós vamos falar mais tarde também, já foi convidado 4 vezes, já pedi música no Fantástico e ele nunca aceitou. Então não há nenhum lado político aqui. E eu quero já de imediato, Júlio, puxar com você o seguinte tema. E várias perguntas vão chegar aqui para mim, eu vou passar para você. O que houve da mudança de 2014, quando eu conheci o Júlio Brant, que aparece no cenário político? O cara é a esperança, vamos tirar o Eurico, era a cabeça do vascaíno, agora é um novo. Para o Júlio Brant, que depois na segunda eleição ganha e acaba naquela confusão da Lagoa perdendo, e essa terceira eleição que o torcedor passou a te odiar, aquele que te amava, falou, não quero mais o Júlio Brant. O que aconteceu? O que você enxergou de cenário político dessas 3 eleições, Júlio? Bom, primeiro é o seguinte, a gente tem uma eleição natural, a gente entrou em 2014 com um projeto de transformação da política do clube, um projeto não era contra o Eurico, era a favor da competência e a favor da mudança da forma de gerir o clube. A gente entendia ali que precisava fazer uma mudança radical e está provado, né? A mudança não aconteceu e o Vasco está na situação que está, então nós estávamos certos em 2014 sobre a necessidade dessa mudança. Em 2017, nós viemos num cenário em que a eleição foi muito conturbada, todas as eleições do Vasco são muito conturbadas, 2014 foi assim e 2017 foi assim, e isso é claro, naturalmente, isso traz para a gente todo o desgaste de um processo eleitoral, né? Como é o processo do Vasco. Sim. Eu não entendo como nem ódio, nem amor, eu entendo que nós passamos por escolhas, temos que fazer escolhas em 2017, vamos fazer escolhas em 2020, e o resultado do clube não chegou. Então, de 2014 para cá, o único ator político presente na política do Vasco sou eu, né? A verdade é essa. 2014 era o Eurico, 2017 era o Eurico e Horta, 2020 eu, Jorge e Luiz. Então, quer dizer, das 3 eleições que passaram, eu sou o único ator presente nesse processo. Então é natural que um pouco apesar de nunca ter estado no clube, nunca geriu o clube, nenhum dos nossos membros geriu o clube em nenhum momento, um pouco da insatisfação desse processo político não ter resultado em pontos positivos para o clube. Infelizmente, de lá para cá, cada eleição só traz coisas piores para o clube, é uma pena, né? Acaba desgastando, é natural. Agora, nós temos o seguinte, né? Nossa posição, ela continua a mesma, a Sempre Vasco ela é coerente com a forma de pensar o clube. Nós tínhamos, desde 2014, nós falamos em competência e em gestão, né? E todo mundo que entrou copiando o nosso discurso, né? O Luiz agora copia o nosso discurso. Mesma coisa, né? Copia como o Campelo copiou e como o Jorge copiou. Agora tem que entregar. Tem que fazer acontecer. E não fizeram acontecer. O que também acaba por desgastar o discurso de competência e gestão. Quer dizer, se banalizou o discurso da competência e da gestão, que era o que nós traríamos para o clube. E nós continuamos com essa posição, quer dizer, não é um discurso, é uma prática. Nós colocamos nosso projeto à disposição, apesar de ter perdido as eleições, tirando 2014, que nós não tínhamos uma interlocução direta com o Eurico, mas em 2017 e em 2020, nós colocamos nosso projeto à disposição dos presidentes que assumiram,
mesmo sendo oposição. Fiz isso em 2017 com o Campelo, quando trouxe para a reunião do Conselho Deliberativo o nosso investidor, o Omar, participou da reunião do Conselho Deliberativo, muita gente esquece disso, mas isso aconteceu em 2018, e trouxemos agora em 2020 a mesma coisa, uma proposta para o Jorge de tentar salvar 2022. Isso você está falando dessa reunião recente. Isso, estou falando da reunião recente. Que a gente vai falar sobre isso. Não da reunião recente, isso Sim. aconteceu em 2000. Não estou falando nem da reunião recente. Estou falando de quando assumiu o mandato. Lá em janeiro, então. Lá em janeiro. Tá. Lá em janeiro de 2021, quando nós entendemos que o processo eleitoral terminou a contento, porque afinal de contas foi feita uma auditoria independente de 3 partes, ou seja, o Vasco fez a sua, nós fizemos a nossa e o Jorge fez a dele. Entendemos que ali bastava, a eleição bastava por si. Entendemos que o processo era realmente um processo que nos trouxe, apesar da derrota, terminamos um processo de forma legítima, apesar de termos perdido. Então, em janeiro de 2021, nós entramos com o processo de colocar à disposição do clube e à disposição da diretoria que entrava uma parte do nosso projeto. E foi assim que fizemos ao longo de 2021, colocando patrocinador à disposição e colocando pessoas que entendíamos que poderiam ajudar no processo de reestruturação do clube naquele momento. Então fizemos isso ao longo de todos os 2 mandatos que nós perdemos. Agora, é claro que a política do Vasco e a preocupação com a eleição, ou eleição seguinte, reeleição, acaba por atrapalhar um pouco essa interlocução. E é essa dinâmica que às vezes o torcedor não entende. Né? A gente tem uma posição de sermos contra a gestão, porque somos oposição, esse é o trabalho da oposição. A Sempre Vasco é uma oposição. Somos oposição e sempre fomos oposição. Uhum. Agora, a gestão e não ao Vasco são 2 coisas muito diferentes. Que é algo que tem se misturado muito. Se mistura muito. Principalmente na rede social. Exatamente. Quer dizer, as pessoas entendem que para ser oposição tem que prejudicar o clube. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos ser oposição, denunciando e sermos contra aquilo que entendemos que está errado. Fizemos isso agora na reunião de orçamento, por exemplo. Eu pontuei todos os erros que havia no orçamento e pedi que a reunião fosse suspensa, os erros corrigidos e uma nova reunião marcada, que está marcada agora para o dia 17. Aliás, Júlio, deixa eu só fazer um parênteses, já que você citou essa reunião. Não te parece um absurdo um vice-presidente de finanças apresentar um erro tão grosseiro numa apresentação de orçamento para o ano seguinte, como ele fez? Mais absurdo. Ou é possível? O erro é um erro, erros acontecem. Mas esse não é um absurdo. O absurdo é eles prometerem, desde 2018, um Vasco reestruturado e não entregarem. E eu pontuei isso na eleição. Na época da eleição, quando eu pontuei a diferença entre as chapas, porque diziam que as chapas eram muito parecidas. E eu disse o seguinte, uma chapa representa o euriquismo. E tá lá, com o Luiz, basicamente todos que tiveram com o Eurico. Todos. 100% até hoje. Com o Jorge, estavam todos os que eram base do Campelo. Todos na gestão do Campelo. Inclusive os que estão hoje tocando o clube da forma mais importante, que é o financeiro. Que é o Adriano Mendes. Que é o Adriano Mendes. Tá. E conosco vinha de fato uma mudança. Então essa promessa, o erro está aí. A promessa de transformação. O Adriano promete o Vasco forte desde 2018. Promete o Vasco reestruturado financeiramente desde 2018. Lá se vão quase 5 anos, pô. Isso não acontece. Apesar dele ter saído e voltado, né? Porque ele sai no meio do Campelo. Saiu no final do mandato, no último mandato do Campelo, para lançar uma chapa, para lançar um projeto político. Aliás, não tem sido uma tônica isso no Vasco, o Júlio? Até no outro dia o Juninho do canal Machão da Gama falou isso e eu comecei a atentar para esse fato. 3 anos de gestão. No 3º ano, normalmente, o que é o último ano, quem não está satisfeito por qualquer situação sai, vai para uma nova chapa apresentando-se como novo. Que é o caso do Adriano Mendes e outros mais que a gente já viu dentro do Vasco. E isso aí me parece, assim, para o torcedor um discurso para quem quer comprar, mas não é um novo, porque são pessoas que estão sempre ali. Exatamente. Esse é o cenário, né? Isso, mas isso nós pontuamos. É por isso que eu sempre alerto o seguinte, é preciso que se enxergue quem está por trás das chapas. É mais importante do que quem é o candidato. Né? Porque o candidato é a ponta. O candidato é a ponta. Tá. O candidato é quem aparece ali. Só que o vascaíno tem que entender o seguinte, uma eleição do Vasco, ela se dá por eleição da chapa vencedora. O presidente ele é um membro da chapa vencedora. Né? Então é muito importante que se entenda quem é o grupo que compõe essa chapa, quem está com esse candidato, quem são as pessoas que estão ali diretamente envolvidas com os candidatos. E eu falei isso na eleição muito, exaustivamente falando sobre isso, né? Tentando alertar o sócio da diferença que existia entre as chapas. Todas usavam o nosso discurso porque era um discurso vitorioso.
gestão, competência. Entendi. Virou moda falar disso. Entendi. Então todos pegaram o nosso discurso e se apropriaram. Como o Levin, agora o Luiz, agora se apropriou do discurso de golpe. Porque era um discurso que na verdade não era discurso. Foi o que de fato aconteceu em 2018. 2017, 2018, naquela eleição. Qual foi o teu erro ali Esse é naquela eleição? Não, naquela eleição nós tivemos um erro grave, né, eu diria, que foi de fazer uma composição política sem ter projeto efetivamente. Uma posição política que na época era a pressão da torcida. Tem que unir, tem que unir, tem que unir. Esse foi o nosso grande problema. Júlio, é a pressão de todo mundo. O Vasco unido. Isso. Só que Mas eu acho que tem que ser depois da eleição. Não, claro. Tem que entender o seguinte. As agendas, elas são, muitas das vezes, concorrentes. Sim. Né? Nem sempre você tem alguém com os interesses mais republicanos possíveis nesse processo. Claro. Né? Então, quando você fala em unir, você acaba por misturar agendas que muitas vezes são opostas, né? E que não se misturam. E aí começa o problema. Então ali foi um grande erro, sem dúvida nenhuma foi um grande erro que nós assumimos e nós falamos sobre isso. De qualquer maneira, a construção por trás disso, eu diria que aí foi o grande problema que nós corrigimos em 2018, vale lembrar que era uma anomalia do nosso estatuto, que é um estatuto muito antigo, Sim. Né, que permitiu uma eleição indireta. Então o que nós fizemos ali em 2018? Entendemos o erro do processo e levamos pro sócio o poder de eleger o presidente. Isso foi a Sempre Vasco que fez. Fomos nós que lideramos no Conselho Deliberativo a eleição direta, exatamente para evitar que houvesse uma situação parecida com a que aconteceu em 2018. Ou seja, se houver erro na eleição, como houve agora, elegeu um presidente que a princípio não está entregando, o sócio é o responsável direto por essa eleição. Ele votou no Jorge Salgado, não foi mais o Conselho Deliberativo. Então essa votação se corrige 3 anos depois. Eu tenho certeza que o Jorge vai ter muita dificuldade de se reeleger em 2023. Porque, claro, não entregou. Então, a forma mais direta de você corrigir o erro de 2018. Esse foi um grande erro de 2018, que nós não conseguimos corrigir. Apesar de ter sido, desde o nosso começo, desde 2014, uma das nossas plataformas, reforma do Estatuto com o fim da eleição indireta no Conselho Deliberativo. Voto direto. Conseguimos fazer isso infelizmente, só em 2020, né? Ô, Júlio, ainda falando sobre essa eleição de 2017, é a época que eu estava na Fox, e eu usei uma expressão que eu não sei se você concorda, que o Eurico mexe os pauzinhos dele durante a eleição da urna, né, São Januário para Lagoa, e que eu disse o seguinte, ele não determinou quem ia ganhar, ele determinou quem ia perder. Eu falei, a minha avaliação era, ele não aceitou que você ganhasse na urna, então você ia perder, e aí o Campelo compôs com ele o grupo dele, essa união, e teve a dissidência, levou os conselheiros e aí a matemática a gente já sabe o que aconteceu. Essa é uma visão correta, realmente? Correta, claro, correta, sem dúvida. Ali havia uma preocupação de quem estava, e não digo só o Eurico, o Eurico é a voz, né? Ali havia uma preocupação de quem estava no status quo, quem estava dentro do clube naquele momento, com uma entrada de um grupo que fosse uma ruptura tão grande. Né, com a preocupação do que havia até aquele momento, de compromissos e de decisões tomadas dentro do clube. Então, é claro que quando nós ganhamos a eleição em 2018, 2017, conseguimos na justiça, vale lembrar, que fossem separados os votos que entendíamos que eram eleitores fraudulentes numa urna só, chamada urna 7, e vale lembrar que essa urna, como nós na época falamos, e fomos muito criticados na época por isso, sim. falamos que essa era a fraude. A urna 7 tinha 96% de votos para o Eurico. Então é lógico que nós identificamos a fraude. Não fosse isso, esses votos estariam dispersos nas outras urnas e certamente ele teria, ou provavelmente teria ganhado a eleição. Então esse é um trabalho de inteligência que nós fizemos, sem influenciar e sem prejudicar o clube. Isso foi feito com uma inteligência fora do clube, para identificar qual era o quadro social que fazia parte dessa fraude, do mensalão, que a gente chamava de mensalão, que continuou ocorrendo, diga-se passagem. Ocorreu também em 2020, só que foi num volume menor. E, claro, o voto eletrônico, ele impediu muito essa fraude, mas porque ele obriga a biometria. Mas não estava o voto eletrônico no estatuto, né? Isso não previa. Não estava o voto eletrônico no estatuto, estava a eleição direta e a previsão de voto online. Estava previsto. Estava previsto. Estava previsto. Nós incluímos essa previsão. Mas por que então, Júlia, para a gente até entender essas duas eleições, para o torcedor poder entender, quem está nos acompanhando, e só lembrando
que essa entrevista está sendo gravada por conta de um problema na internet aqui do estúdio onde nós estamos, não tem nada, tá fazendo gravado para o Júlio não responder, nós vamos fazer várias perguntas que já chegaram aqui, já para o Júlio também. Mas por que, Júlio, que a eleição do dia 7 não teve a presença do online ou híbrida, foi só um presencial e todos vocês lá estavam, e eu lembro muito bem que todos vocês convocavam os torcedores ao longo do dia, e depois, no final do dia, você se retirou, o Salgado se retirou e o Campelo também. Não retiramos, porque o que aconteceu foi o seguinte, então, primeiro, a decisão de fazer a eleição no dia 7 foi tomada no dia 6 às 8 da noite. Então, ninguém sabia da eleição no dia 7. Vocês tiveram reuniões antes, naquela semana? Tivemos reuniões, né? Antes, para fechar o modelo da eleição do dia 14. O dia 7 não era trabalhado? Dia 7 não era, não, dia 7 foi apontado pelo Mussa, que era o presidente da Assembleia Geral naquele momento. É a obrigação do Mussa, estatutariamente falando. Sim. Né, o Mussa era o presidente da Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral, por força do estatuto, é obrigado a indicar ao presidente da diretoria administrativa a data prevista para fazer o estatuto, para fazer a eleição. Uhum. Por quê? Porque quem toma as decisões administrativas relacionadas à eleição é o presidente da diretoria administrativa. O presidente da Assembleia Geral não pode contratar, ele não pode colocar funcionário, ele não pode tomar todas as medidas necessárias para fazer a eleição acontecer. Quem faz isso, pelo estatuto, é o presidente da diretoria administrativa. Então o presidente da Assembleia Geral é obrigado a informar num prazo definido quando será a eleição. Então o Mussa comunica ao Campelo a eleição do dia 7. Não convoca, ele comunica. Entendi. Essa é a data, essa é a confusão que as pessoas fazem. E aí o presidente da diretoria administrativa ele tem um prazo para tomar todas as medidas necessárias para que a eleição, ele e a junta tem um prazo de tomar medidas necessárias para que a eleição aconteça naquele prazo. O que aconteceu foi que isso não foi feito. E aí o Mussa, preocupado com o prazo eleitoral, o prazo estatutário da eleição, porque caso houvesse quebra desses prazos, a eleição podia ser questionada na justiça, espera que a diretoria administrativa tome todas as medidas, então só depois recalcula o prazo estatutário e reconvoca a eleição. Por isso que ela sai do dia 7 para o dia 14. Porque há um atraso por parte da diretoria administrativa e da junta eleitoral que impacta diretamente no prazo estatutário mínimo para que uma eleição seja convocada. Qual é o prazo mínimo? Se eu não me engano, são 7 dias. 7 dias. Eu não tenho esse prazo, ou 10 dias, eu não tenho esse prazo agora na cabeça. Mas tem um prazo mínimo obrigatório para que para que as medidas sejam tomadas, então seja convocada a eleição. E esse prazo foi furado, foi ultrapassado pela diretoria administrativa. E aí a Assembleia Geral, lembrando que isso tudo é o Vasco, tá? Sim. Não somos nós, a gente achava que participa da eleição. Sim. Isso é o Vasco que não se entendeu. Ou seja, os poderes do clube não estavam se entendendo. E aí tem uma chapa interessada, que é o Campelo, que é o presidente administrativo. Claro, esse é o problema. Esse é o problema. Porque você tem que entender o seguinte, que é importante a turma entender. Né? São 3 poderes dentro do clube, tá? Diretamente ligados. Quando há uma eleição, aparece uma nova figura que é a junta eleitoral, que é quem coordena o trabalho da eleição junto com a Assembleia Geral. Né? Que tem o poder de organização. Que tem o poder de organização da lista de eleitores. Sim. Tá? Isso tudo está amarrado com prazos. Tá. Se esses prazos são, de alguma forma, descumpridos, você convoca a eleição descumprindo o prazo, o que gera uma fragilidade jurídica para a eleição, ou você é obrigado a, após cumpridos esses prazos, recalcular o prazo da eleição. E é exatamente o que o Mussa faz. O Mussa, então, a Assembleia Geral, então, recalcula o prazo da eleição e reconvoca a eleição. Houvesse um trabalho, uma mínima coordenação dentro dos poderes do clube, não teria acontecido nada disso. Esse é que é o ponto. O ponto central é isso. O Vasco, naquele momento, estava tão desorganizado politicamente falando, que os poderes do clube que deveriam se entender, não se entenderam naquele momento, para uma simples eleição. E aí foi um vácuo para entrar uma decisão judicial? E aí entra a decisão judicial já tinha sido tomada anteriormente. Né? A decisão judicial já tinha sido tomada anteriormente. A decisão judicial que entra no vácuo é uma decisão que recoloca a eleição para o dia 7. Que é a do dia 6 à noite. Que já foi, inclusive, reformada essa decisão. Quer dizer, houve um reconhecimento do erro dessa decisão. Tá, né? Então, o dia 14 se manteve como o prazo de fato correto para a eleição do Vasco acontecer. Então, por isso que as chapas que questionaram, perderam
todas as ações questionando a eleição. Só por isso. Tá, então deixa só para o torcedor poder entender. Dia 7, a eleição foi confirmada na véspera à noite, né? No dia 6, 8 da noite, como você disse. E aí todos se prepararam da forma que podiam. E aí é importante dizer o seguinte, nesse momento, Fábio, só te interromper, desculpa te interromper, é o seguinte. Nós temos nós temos algumas premissas na Sempre Vasco. Sim. Né? Uma delas é cumprimento de decisão judicial. Ou seja, você não pode cumprir de decisão judicial só quando lhe convém. Só quando é do seu interesse. Quando você não concorda, você recorre. Mas Foi exatamente o que nós fizemos naquele momento. Pra vida, né? Exatamente. Então, naquele momento, nós decidimos participar da eleição porque houve uma decisão judicial. Nós tínhamos que cumprir. Eu estava fora do Rio, inclusive, naquele dia. Eu não sabia da eleição. Fui informado, tive que voltar correndo pro dia. Aquele dia, dia 6. Dia 6, a eleição dia 7. Eu voltei na madrugada do dia 6 pro dia 7 para a eleição. Uhum. Eu não sabia. Só tinha um candidato que sabia da eleição, que era o Luiz. O resto não sabia da eleição. Então, nós chegamos lá, surpresa, o Jorge chegou acho que 2 horas da tarde na eleição. Eu cheguei na madrugada. Então, nós fomos chegando ao longo do dia. Mas a chapa todos foi chegando ao longo do dia. Movimentar, né? Que... Todos fizeram movimentação. Eu, por exemplo, fiz movimentação de pessoas. Sim. Mas de chapa nenhuma. Não tinha nada nosso do lado de fora. Zero. Estrutura zero nossa do lado de fora da eleição. Diferente de 2017. Que tínhamos uma estrutura montada para a eleição. Entendi. Tínhamos um trailer, tinha uma estrutura de alimentação, de refeição, de comida, segurança, não tinha nada. Fomos lá eu e os nossos membros. Sim. E apoiadores, foi o que tinha no dia da eleição. Mais nada. Então, durante o dia, o Vasco... Aliás, durante o dia não. Quando saiu a decisão judicial do dia 6, o Vasco recorre da decisão judicial. Então, o Vasco toma a iniciativa de recorrer dessa decisão. Dentro do plantão que deu a decisão. Dentro do plantão que deu a decisão. Então o Vasco decide recorrer da decisão da eleição do dia 7. Até porque já sabia que ia ser uma confusão. Porque não estava ninguém preparado. Inclusive o Vasco não estava preparado para a eleição. Então o Vasco naturalmente recorre da decisão. Mas a gente tem que ir. A decisão está tomada, tem que ir. Cumpre enquanto recorre. Cumpre enquanto o Vasco recorreu. Durante o processo eleitoral, ou seja, se eu não me engano ali, por volta das 5 horas, eu não me lembro agora exatamente o horário, nós fomos informados pela mesa, que estava lá, os presidentes da mesa, que havia chegado uma decisão que revogava a eleição daquele dia, ou seja, decidia por manter a eleição no dia 17. Dia 14. No dia 14, no dia 14. Tirava a eleição do dia 7 para o dia 14. E aí é óbvio que nós também cumprimos a decisão. Decisão para ser cumprida. Então, nós cumprimos a decisão do dia 7 e suspendemos a votação. E ficamos ali aguardando qual seria a decisão da mesa. Então, paramos a votação e ficamos aguardando a decisão da mesa. E a decisão da mesa foi da mesa toda, inclusive da vice-jurídica do Vasco, foi de recomendar a suspensão da eleição. Tá, então vamos só fazer uma pausa. E aí é bom lembrar o seguinte, né? Ali não tinha ninguém a meu favor. Não tinha ninguém a meu favor. O Campelo era candidato. Sim. Contra mim. O VP jurídico do Vasco era dele. Era Sim. do Campelo. Então a decisão que foi tomada, a orientação tomada, não foi para me favorecer. Foi tomada porque eles tinham ali que tomar aquela decisão, não tinha outro caminho. Chegou uma decisão judicial no Tribunal Superior. Eles tinham que cumprir a decisão. Então não é para me favorecer, como dizem. Mas em nenhum momento, ao longo do dia, vocês que não fizeram parte desse movimento, como você está dizendo, de recorrer da decisão, esse partiu do Vasco, de respeitar até as pessoas que se deslocaram, porque vocês, ao longo do dia, convocaram os torcedores e associados para irem a São Januário. Tanto que, quando acontece a decisão, tinha fila fora de São Januário. As pessoas estavam lá esperando para votar. Fábio, o transtorno foi para todo mundo. Foi para a gente também. Sim. Quer dizer, o que eu estou falando, estava fora do Rio. Eu tive que voltar para o Rio para a eleição. Então, todos fomos prejudicados com essa confusão. Aliás, é bom que se deixe claro, assim, nós, chapa, ou seja, quem concorre à eleição do Vasco, é tão prejudicado quanto quem vai votar. Porque você mobiliza um ano de trabalho, você faz investimento ali em projeto, faz investimento em equipe, faz investimento em horas trabalhando para o clube, para chegar no dia da eleição com a cagada desse tamanho. Uma confusão que você não consegue confiar no processo eleitoral. Quer dizer, não é novidade isso, galera, para deixar muito claro. Nós brigamos por isso desde 2014. Desde 2014 nós brigamos por uma eleição correta no clube. Não é novidade. Então, em 2020 não foi diferente. Não foi diferente. Pior, não foi? Não, pior foi 2014. 2014 foi muito pior. 2014 eu tava lá, 2014 apagaram a foi muito luz. pior. Porra, 2014 foi um show de horror. 2014 foi muito pior. 2014 foi uma das piores eleições da história do clube, né? Comparável à do Roberto. Então foi muito ruim a de 2014. 2020
foi, do ponto de vista de desorganização, um show de horror. Foi desorganizado. E aí, é bom se lembrar o seguinte, nós que estamos trabalhando no projeto desde 2013, ou seja, são 9 anos trabalhando no projeto para o Vasco, 9 anos desenvolvendo o projeto, 9 anos trabalhando para trazer o melhor para o clube, chega numa eleição, acontece uma confusão daquela. Um desrespeito às chapas que estão concorrendo e um desrespeito aos sócios que estão lá votando. Né? E pior, no meio de uma pandemia. Sim. Quer dizer, desrespeitando, inclusive, protocolos sanitários de segurança. Então, o Vasco conseguiu ali naquela eleição tudo de ruim. Né? Ou seja, conseguiu desagradar as chapas, conseguiu desagradar os sócios, conseguiu desagradar o poder público e conseguiu desagradar e conseguiu ter um resultado que não chegou a nenhuma conclusão. Né? O que se vê depois é uma chapa, que é a chapa do Luiz, adotando uma postura euriquista, mesmo método. Atropela todo mundo, vai fazendo, descumpre decisão judicial, conta os votos eles mesmos, sozinhos, e se autodeclaram vencedores de uma eleição. Quer dizer, sem ninguém estar lá na quadra. E aí causa ainda mais problema a eleição, porque gera ainda mais dificuldade, né, em se trazer algum tipo de estabilidade no processo eleitoral. O que acontece na eleição do dia 14? O que deveria acontecer no dia 14? Na minha visão. Todos respeitaram a decisão judicial e íamos para o pleito de 2014, do dia 14, naturalmente. E quem ganhar, ganhou, leva o Vasco, vamos em frente. E daqui a 3 anos a gente faz uma nova eleição. Esse é o normal. Mas não, preferem ficar mantendo a eleição viva, um discurso vivo, para desestabilizar o clube. O que já não precisa, porque o Vasco já está muito desestabilizado. Sim. Então, assim, eu diria o seguinte, a eleição no Vasco, quando nós começamos, é bom lembrar, galera, eu vou fazer uma lembrança, vou um pouquinho mais atrás da eleição de 2014. Em agosto de 2014, as mesmas pessoas que estavam fazendo a eleição de 2020, as mesmas pessoas que estavam fazendo a eleição de 2020, tentaram fazer uma eleição fora do prazo estatutário, comandada por 3 ou 4, para tirar o mandato do Roberto e eleger o Eurico. Isso em 2014. As mesmas pessoas que estavam em 2020. Iguais. As mesmas. E nós entramos na justiça e colocamos a eleição para novembro. Conseguimos suspender a eleição de agosto, que era um acordão. Isso em 14. Isso em 2014. Era um acordão e botamos a eleição para novembro de 2014. As mesmas que estavam tocando a eleição de 2020. As mesmas. Só muda o discurso. Agora adota um discurso de vítima. Porque como não conseguiram ganhar na mão grande a eleição do dia 7, se coloca como vítima. Mas essas mesmas pessoas estavam em 2014 tentando fazer um acordo para fazer dentro do Conselho Deliberativo a eleição do Eurico. Em agosto de 2014. É só procurar no Google, vocês vão achar essa história. Quem estava lá contra isso? Nós estávamos lá contra isso. Nós estávamos lá brigando contra essa galera. Em 2014. É a mesma de 2020. Só você olhar a mesa que estava contando o voto. Não precisa fazer muito esforço. Olha a mesa que estava contando o voto. São as mesmas pessoas que estavam em agosto de 2014, tentando fazer um acordo para eleger o Eurico às escuras. Sim. Às escuras, Sim. Dentro do Conselho Deliberativo. E nós não deixamos. Então essa briga não é a briga de 2020. É isso que a galera tem que entender. Essa briga não é a eleição de 2020. Essa briga tem 9 anos. Tem 9 anos a briga. E o grupo é o mesmo. Nós de um lado e eles de outro. Só mudaram o discurso para enganar o sócio. Olha, muitas perguntas estão chegando. Vou começar algumas aqui, ô Júlio. O Thiago MS Oficial, muitos estão mandando aqui pelo meu Instagram, tem outros que mandaram pelo WhatsApp também, perguntando sobre o Mussa. Ele é o culpado de tudo isso? Ele pergunta assim, não. E o Mussa? O culpado de tudo, ele afirma. Qual é a culpa do Mussa nesse processo todo? Eu não boto a culpa no Mussa por uma razão muito simples. Uma eleição, ela não é tocada por uma pessoa só. Isso é uma enganação. Usaram uma pessoa como bode expiatório, como o Cristo, que facilita. Você cria lá uma figura e bate nessa figura. A eleição do Vasco ela é coordenada por 3 pessoas. 3 instâncias. Né? Como eu falei aqui. A Junta Eleitoral, a Assembleia Geral e a Diretoria Administrativa. Não tem eleição sem esses 3, galera. Não tem eleição sem esses 3. Seja uma eleição boa ou ruim. Uma eleição bem feita ou mal feita. Não tem. Então, a culpa é de quem? A culpa é dos 3. Ou seja, dos membros da Junta Eleitoral,
da Assembleia Geral e da diretoria administrativa, que em nenhum momento conseguiu criar um mínimo de concertação entre essas partes. E aí, para mim, assim, a principal responsabilidade é do presidente do clube. Porque cabe ao presidente do clube fazer essa liderança. Cabe ao presidente do clube trazer esse grupo para a mesa e criar o mínimo de acordo entre os participantes desse processo. Aliás, a chapa foi eleita por ele, inclusive. Né? Então, somente no final do processo, ou seja, estamos falando já aí do dia 5 de novembro, ali, início de novembro, somente lá foi que o Campelo, porque viu a confusão que estava e que aquele caldeirão ia explodir, é que começou a chamar as pessoas para conversar. Mas a eleição está marcada desde quando termina a outra. Ou seja, a eleição de 20 terminou no dia 14 de novembro de 2020, já está marcada a próxima. Está no estatuto. Então, assim, não tem porquê deixar para fazer a eleição um mês antes da eleição, que foi o que o Campelo fez. Não tem porquê. Então, eu diria o seguinte, se tem um culpado nesse processo, o culpado é o presidente do clube. Agora, a responsabilidade é dessas três instâncias: Assembleia Geral, presidência do clube, diretoria administrativa e junta eleitoral. São os três que fazem a eleição, não é um. Não existe eleição feita por uma pessoa. A eleição é feita por esses três grupos. São eles que fazem uma eleição. Então não tem a ação do Mussa, porque muita gente fala e tem me mandado perguntas, o Ronilton, por exemplo, o Muay Thai, pede pro Mussa te retirar a ação. A ação do Mussa, veja bem, é importante clarificar isso. Se tirar a ação, muda tudo? A ação do Mussa, não tem negócio de tirar a ação. A justiça não funciona assim. Eu não sou advogado, mas vamos ser razoáveis. Não existe você botar uma ação e amanhã dizer assim, gente, não quero mais não, tira. Não funciona assim. O Mussa, no momento da ação, ele representa a Assembleia Geral do Vasco. Ele entra como... Não era o Mussa, ia ser o Otto, ia ser o Josézinho, o Pedrinho, não importa. Hoje seria o Otto. Então a ação é do Otto, na figura de presidente da Assembleia Geral. E aí não tem outro realmente, porque quem é o protagonista, ou seja, quem é o responsável pela Assembleia, pela eleição, é o presidente da Assembleia Geral. Vale dizer o seguinte, o que é uma eleição, galera? Só para entender. A eleição nada mais é do que uma Assembleia Geral Ordinária, uma AGO. Por que é uma Assembleia Geral Ordinária? Foi o que eu falei no começo. Porque ela está prevista no Estatuto. Tem prazo definido. Então não tem porquê a gente ter novidade. A eleição vai acontecer naquele prazo definido pelo Estatuto. Tem que acontecer. Qualquer coisa que fuja disso abre espaço para uma discussão na Justiça, que é o que tem acontecido constantemente. Então, a Assembleia Geral Ordinária, no dia da Assembleia Geral Ordinária, quem comanda o clube é o presidente da Assembleia Geral. Porque ele é o responsável, ele é o representante do conjunto do quadro social. O presidente da Assembleia Geral é o que representa todos os sócios naquele dia. Então, ele é o responsável pelo clube aquele dia, somente aquele dia. Durante o processo eleitoral como um todo, ele depende, isso está claro no Estatuto, de algumas entidades, de alguns atores do clube. E desses atores que eu comentei agora inicialmente. Então não tem um responsável. É um conjunto de pessoas que fizeram o desastre da eleição de 2020. O Márcio Sara manda a pergunta para você aqui. Qual o movimento que você acha que deve ser feito para o Vasco ter união? E se você acha que a postura sua com o Salgado se equivale à do Eurico com o Campelo nas últimas duas eleições? Não, com o Campelo não. O que eu diria é o seguinte, para começar, eu acho que a união ela é importantíssima para o clube. Agora, veja bem, uma coisa é a união para o clube, outra coisa é cada um ter o seu projeto. E ter o seu projeto diferente, o A ter projeto diferente do B, que tem projeto diferente do C, não é ruim. Pelo contrário, isso enriquece o clube. Perfeito. Ou seja, nós temos visões diferentes que podem ser colocadas no clube. Isso é bom, não é ruim. Agora, depois da eleição, aí sim tem que se unir em torno do clube. Porque a eleição não acaba quando acaba a eleição. O problema é que a eleição não acaba quando acaba a eleição. E foi o que nós tentamos fazer ao longo de 2017 e ao longo de 2020. Para você ter uma ideia, Fábio, em 2014, nós tivemos a eleição em 2014. E aí, quem estava comigo vai lembrar bem. Nós fizemos uma reunião e nessa reunião o nosso grupo jurídico, 2014, nos deu um parecer dizendo que a gente poderia entrar na justiça suspendendo a eleição de 2014. E aí eu virei para eles e falei assim, não vamos fazer isso, porque é o seguinte, o Vasco vai cair para a segunda divisão.
O Vasco está num momento de necessidade de recuperação. Se nós fizermos isso, nós vamos passar 2015 inteiro discutindo uma eleição e o Vasco na segunda divisão. Então é melhor deixar como está, a gente brigar na próxima eleição. Então vamos fazer o melhor trabalho possível para 2017. E foi o que nós fizemos. Nós passamos 3 anos trabalhando para a eleição de 2017. E aconteceu, conseguimos a eleição. Então o que eu acho é o seguinte, que a união, sim, ela tem que acontecer, mas não durante o mandato. Desculpa, não durante a eleição, durante o mandato. Então o que eu fiz em 2014, vai lembrar, galera, o seguinte, e aí a prática, a prática é critério da verdade nesse caso específico, tá? E eu vou dizer uma coisa. Quem lembra aí de 2018, o Campelo brigou com o Roberto Monteiro. Era a mesma chapa, se aliaram. Brigaram por razões óbvias, tinham agendas diferentes, como eu falei aqui. E o Campelo, o Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, se colocou ali como oposição ao Campelo. E tentou, na segunda reunião do Conselho Deliberativo, agora não me lembro, tirar o Campelo da presidência. Acho que foi a primeira reunião do Conselho Deliberativo, não me lembro agora. O Campelo se manteve na presidência graças ao nosso voto. Isso está registrado. Você procura na internet também que está aí. Por que nós fizemos isso? Porque na época nós falamos, não vamos fazer isso, não vamos permitir que se faça um novo golpe num novo presidente. Ele vai ficar até o final do mandato e não vamos tirar ele depois na eleição. Porque na tua visão houve um golpe na Lagoa. Não houve um golpe na Lagoa. O que aconteceu na Lagoa, aquilo foi amoral, vamos dizer assim. Porque foi dentro do estatuto. Então, sim. Ganhou dentro do estatuto, eu jamais faria uma coisa dessa. Né? Eu jamais seria vice de alguém e, na calada da noite, me aliaria ao nosso grande inimigo, porque passamos uma eleição inteira falando mal do Eurico, criticando o Eurico. Na calada da noite, me aliaria ao grande inimigo e ganharia a eleição com os votos desse cara. E vale lembrar, né, Júlio, para quem está acompanhando o nosso vídeo aqui, e só sempre faço essa ressalva, ele não está ao vivo o nosso vídeo por uma questão técnica nossa, nada a ver com o Júlio. O Júlio não impôs nenhuma condição. Ele veio para fazer ao vivo, uma questão técnica da nossa internet que está com problema no prédio, gente. Então não tem nada a ver com o Júlio, não, tá? O Alexandre Campelo era candidato também, então ele era oposição ao Eurico. Ele vinha candidato, você vinha candidato, e houve a união ao longo do processo. Acho importante a gente falar isso. Não. As pessoas esquecem. Isso, né? 2017 foi criada uma chapa, Frente Vasco Livre, uma coisa dessa assim. São tantos nomes que eu não lembro. Acho que era Frente Vasco Livre, que reunia lá um bando de grupos em torno de uma candidatura, que era a candidatura do Roberto Monteiro e do Alexandre Campelo. Roberto Monteiro como presidente do Conselho Deliberativo e o Alexandre como presidente da diretoria administrativa. Era o quarto colocado. Estava lá embaixo, não decolou. Né? E aí éramos nós, sempre Vasco, e o Eurico na outra eleição. Né? E o Horta veio no final tentando pegar uma carona ali. Então a candidatura do Horta não decolou, a candidatura do Campelo não decolou, e ficamos nós contra o Eurico. Sempre Vasco contra a chapa do Eurico, eu não me lembro o nome. No final do processo, houve um clamor, né, porque o desespero de tirar o Eurico era tão grande, e esse é o que eu chamo de erro, né? Nunca foi nosso objetivo tirar o Eurico, nosso objetivo foi fazer um Vasco forte. Botar um projeto de eleição, de gestão forte no Vasco. Clamou tirar o Eurico, aí veio a história da união. Né? Então, no dia da eleição, ou dias antes da eleição, na Assembleia Geral, em São Januário, nós fizemos um acordo com a Frente Vasco Livre e unimos as chapas. E aí o Campelo, o Nelson Sendas, era o meu primeiro vice. O Nelson Sendas sai da primeira vice e o Campelo assume a posição de primeiro vice. Tá? E o Nelson Sendas vai para o segundo vice da chapa. Então a chapa fica eu, Campelo e Nelson Sendas. Só um parênteses. Ele aí, nesse momento, exigiu o serviço de futebol? Exigiu o serviço de futebol. Exigiu o serviço de futebol. Vice-médico ele não queria ser? Vice-médico não. Queria a área dele, inclusive. Queria o futebol. Depois a gente soube por quê, mas queria o futebol. E aí, tudo bem, nós acertamos ali o acordo e tal, e fomos para a eleição. E aí entra o problema da união na eleição, que é o que eu sou contra. Peraí, deixa eu só fazer uma outra pontuação, Júlio, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. Quando há união, toda chapa tem que montar com 120 conselheiros. Isso, 150. 150, né? São 120 mais 30, e 30 suplentes. Isso. Nessa união, você teve que abrir mão dos seus 150. Você teve que compor. Como é que você compôs matematicamente então isso? Você tem Foi que, meio a meio? Então vamos lá. Você tira um grupo. Sim. Então eu tenho 150.
eu tiro de do meu grupo de apoiadores, de sócios, que são sócios elegíveis. Sim, então é bom lembrar, para ser membro de uma chapa, você precisa ter 5 anos, pelo menos, no mínimo, de sócio. Então você tem lá 150 elegíveis, tiramos dos nossos elegíveis um grupo e colocamos um grupo do Campelo. Representava o quê? 50 pessoas, mais ou menos? Eu não me lembro exatamente quanto era, eu acho que eram 40. Sim, você deu 40 cadeiras no conselho. Dos 120 nós demos 40 ou 50, não me lembro exatamente o número. E, além disso, houve uma negociação de poderes. Ou seja, quem vai ficar com o quê no poder? O que são os poderes do clube? Sim. É a diretoria administrativa, que é o presidente, o Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. Então, nesse grupo, nesses poderes, nós fizemos, então, uma composição para colocar a chapa do Campelo nesse processo. Então, daí vem, e eu fui voto vencido nesse processo de união, eu fui contra a união, no meu grupo eu fui contra a união. Então você imagina como foi doloroso para mim perder a eleição no Conselho Deliberativo, porque eu fui contra a União. Porque eu sabia que nós íamos ter problema, não pensando na eleição, mas pensando na gestão. Você imaginou ter problema ao longo de 3 anos? Ao longo da gestão, com eles todos. Com eles todos? Claro. Mas na figura do Campelo especificamente? Na figura do grupo como um todo, que vinha como ele, que vinha com ele, Roberto Monteiro e etc. E aí a gente já imaginava que ia ter problema na gestão. Já imaginava. Então eu fui contra. Pô, não dá para ganhar a qualquer custo. Não é esse o objetivo. Mas enfim, voto é voto, perdi no voto dentro do grupo, perdi, vamos em frente. Estamos com o grupo. Então fomos em frente no processo de união e a união foi feita. E aí vem a minha crítica, que é conceitual, não foi por causa desse momento, eu sempre tive essa visão, a união na eleição. Por que a união na eleição é ruim? Porque a união na eleição, ela se dá somente e exclusivamente por interesse, por agenda própria. Cada um quer o seu pedaço, cada um quer o seu quinhão. Entendeu? E depois que entra, cada um começa a brigar para ter o seu pedaço e cada um começa a brigar por sua agenda. Não é um projeto, é agenda pessoal. Agora, a união após a eleição, ela é fundamental. E é o que nós fizemos. Eu reforço isso. Assim, a nossa coerência fizemos com o Campelo e fizemos com o Jorge. Não é só com o Jorge. Fui oposição ao Campelo, mas entreguei para o Campelo algumas coisas. Ele não quis usar. O problema é dele. Você chegou a se reunir com o Campelo? Várias vezes. Ele olhou e falou muito... Ele várias já conhecia vezes. também. Já conhecia o projeto, claro. Já conhecia. Sabia que era verdade, sabia que tinha fundamento, sabia tudo. Conhecia o investidor. Conhecia, sabia tudo. Não queria usar porque... aquela preocupação política de ser atropelado ou de perder a agenda que tinha. Não sei qual das duas. Esse investidor iria aportar quanto no Vasco, Júlio? Na época a gente estava falando de 30 milhões de dólares. Era um valor aporte inicial. Mas enfim, era uma ideia, era um conceito que nós tínhamos montado ao longo da eleição para trazer uma ajuda naquele momento. Né? E que vinha com o ídolo que nós estávamos trazendo, que na época era o Eto'o. Hoje eu posso falar, até porque ele já falou, então eu posso falar. O Eto'o e um fornecedor de material esportivo que estava ligado à vinda do jogador. Porque foi o material esportivo oficial dele durante a carreira dele inteira. E seria quem iria bancar. E seria quem bancaria o projeto. Parte do projeto. Então, era essa a nossa montagem. Né? Nós tentamos trazer isso de alguma forma para o Campelo na época. Não o Eto'o, porque o Eto'o não quis mais, porque ele estava numa linha de confiança, né? Entre as pessoas envolvidas. Já que vocês não estarão... Tô fora. Né? Mas o projeto com o investidor estava de pé, podia acontecer. Né? O dinheiro estava à disposição. E ele não quis nem conversar com a pessoa. Não quis se encontrar com a pessoa. Então eu levei o investidor para o Conselho Deliberativo. Para o Conselho Deliberativo tomar conhecimento do que nós estávamos colocando para o clube. Só um parênteses, você levou o investidor mesmo? Mesmo. A pessoa estava lá. A pessoa veio no Brasil, não falava português. Entendi. Eu traduzi a reunião para ele. Qual é a nacionalidade dele? É francês. Ele é francês. Ele é francês, de origem russa, mas o dinheiro é um fundo internacional. E ele veio ao Brasil para mostrar que, olha, está à disposição do Vasco. Veio para essa reunião e para apresentar um projeto para essa reunião. Não foi recebido pelo presidente, então levei... O Campelo estava nessa reunião? Não foi. Ele não apareceu na reunião? No conselho estava. No conselho estava. Entrou mudo e saiu calado, como sempre. Ele não recebeu ele na sala. Na sala presidencial, que é o que deveria fazer, porque esse tipo de projeto tem que ser feito pela diretoria administrativa, segundo o estatuto. Claro. Não pode ser feito pelo conselho. Claro. Então o que nós fizemos foi, levamos ao conhecimento do conselho, demos ciência ao conselho. Claro. Olha aqui, estamos colocando isso aqui à disposição e demos publicidade a isso. Isso foi em 2018. Em 2020, quando o Jorge venceu a eleição, nós fizemos a mesma coisa. Era o mesmo investidor? Ou não, aí era outra história. Tá. Era outra estrutura.
levei o Felipe para conversar com o Jorge, Felipe, o maestro. Tá. Para falar de futebol, para se colocar à disposição. Coloquei ele em contato com os nossos responsáveis pelo futebol do nosso projeto, para dizer o que podia ser feito, o que achavam que podia ser feito. Diferentemente do Campeiro, ele recebe, ele só não concorda. Recebeu, mas não fez nada. Não, eu tenho minha solução, eu tenho minha saída, já contratei e tal. Ele só é mais educado, vamos dizer. Não, e como ele disse, eu já contratei, já tá tudo resolvido, eu falei, pô, então não precisa, tá resolvido. Ótimo, vamos então para arquibancada e vamos torcer pro clube. Então somos o Vasco, vamos torcer pro Vasco. Sim. Bom, a história a gente já sabe qual foi. Né? 2021, um trágico ano pro Vasco. Rebaixamento. Não faltou aviso nosso. E aí é importante a galera saber. Eu tive reunião com o Jorge 5 vezes ao longo de 2020. Para falar da situação do clube em campo. Para alertar. Para alertar. Não vai subir, não vai subir e não vai subir. E a posição dele sempre foi, me cobre na 38ª rodada. Eu falei, não vou cobrar na 38ª rodada porque o Vasco não vai ter subido. Eu vou passar o mandato cobrando, é a nossa posição. Inclusive não subiu desde a 33ª, faltando 5 jogos. E aí que vem meu problema, quer dizer, não é que não subiu, não teve chance de subir em nenhum momento do campeonato. Não dormimos no G4. Em nenhum momento chegou perto disso. Né? Mas nós passamos o ano de 2021 cobrando e tentando botar na mesa algumas alternativas. Que eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito. Essa é a união que tem que ser feita. Eu não pedi cargo para ele, tem aí várias pessoas na reunião de prova, nunca pedi cargo nenhum e nunca pedi nada. Coloquei à disposição coloquei condições para que fosse feito o que nós estávamos colocando, aí sim. Tá. Agora, não pedimos nada de cargo para ele, nós colocamos à disposição o projeto. E eu acho que essa é a união que tem que acontecer. Acabou a eleição, vamos pensar no Vasco. Lá em 2023, a gente vamos para a briga de novo. Sim. Vamos de novo para a briga conceitual, de projeto. E o sócio decide qual é o melhor projeto. Claro. Perdeu? Vamos continuar ajudando o clube. E 2026, vamos de novo. E assim faz parte. Eu acho que esse é o que está faltando ao Vasco. A gente entrou infelizmente, se resgatou o método euriquista, que eu sempre critiquei muito, de agressão em eleição. Né? Então o candidato oposicionista é meu inimigo. Tem que agredir o meu inimigo. Não pertence ao meu Vasco. Exatamente. Isso eu ouço muito e leio muito. E aí se coordenou, hoje você tem um novo método, que é na rede social. Agressão em rede social. Né? Antigamente era na porta de São Januário. Que era física. Sim. Hoje passou para rede social, mas o método é o mesmo. E é isso que eu critico, quer dizer, não precisa ser assim. Aliás, não é assim em lugar nenhum do clube, do Brasil. Eu estava conversando com não vou dar nomes, mas estava conversando com o presidente eleito de um dos maiores clubes do Brasil. Perguntei para ele, falei, presidente, como é que foi lá a eleição? Quantos seguranças você levou para a eleição? Falei, pô, segurança? Nenhum, pô. Levei segurança nenhum. Tem lá o do clube que organiza a entrada e a saída das pessoas. Sim. E acabou. Por quê? Falei, porque eu levo 200 segurança. Você se preocupa com a integridade física. É drone, não sei o que lá, é batalhão de choque, é core, é BOP. Estrutura de guerra. Quer dizer, é uma guerra. Claro. Então, se pegou esse método daquela época do Eurico e se trouxe para hoje. E ele continua presente nas eleições do Vasco. E isso é lamentável, na minha opinião. Ô, Júlio, tem mais perguntas chegando aqui e até abordando esse tema que você falou das 5 reuniões que você teve ao longo de 2021. Rafael Tílio toca no assunto que é exatamente o que eu vou tratar com você. Talvez tenha sido a 5ª reunião, ou a 6ª, enfim, acho que a última, quando você encontra o presidente junto com o Nelson Sendas, para apresentar soluções ou caminhos de uma pré-SAF, que foi assim denominado, né? Uma pré-reunião antes de uma possível aprovação do Vasco se tornar uma sociedade anônima do futebol. Queria a tua opinião, se você é a favor e enxerga como único caminho, e que você contasse, porque eu acho que muita coisa foi dita, inclusive que você pediu o cargo, que pediu a demissão do Adriano Mendes. O que aconteceu nessa reunião? Rafael Tílio, Daniel Tílio manda essa pergunta também. Bom, vamos lá. A primeira reunião foi pedida pelo Nelson. O Nelson Sendas, preocupado com o clube, me ligou. Falou, Júlio, dá pra gente voltar a apresentar novamente uma proposta pro Jorge? E eu falei, Nelson, vamos tentar. Vamos lá, vamos de novo. Eu não acredito que vai sair muita coisa da reunião, mas vamos apresentar de novo a proposta. Isso foi agora em dezembro. Isso foi agora, uma semana. Natal, Ano Novo ali. Isso foi durante o final do ano, isso. Tá. Então resgatei um pouco esse projeto. Fiz um esboço desse projeto, conversamos, amadurecemos o projeto, eu, Nelson e o grupo. E marcamos a reunião com o Jorge. Né? Você perguntou sobre a SAF, então deixa eu dar um passo atrás da SAF. Perfeito. Né? Eu não sou nem a favor nem contra a SAF, eu sou a favor da competência. Ou seja, sem competência não tem SAF e nem SAF.
Ou seja, o problema não é ter ou não ter a SAF. O problema é não ter competência à frente do clube. Esse é o nosso problema. A gente tem exemplos de clube que aportaram pessoas competentes e sem SAF saíram do buraco. E estavam tão ou piores do que o Vasco. Tem aí N exemplos no Brasil. Né? Então a SAF ela é um mecanismo. Galera, a SAF é uma das soluções. Não é a solução. E essa é a minha crítica à atual gestão. Porque é o seguinte, no discurso deles não existia SAF. Não se falava de SAF em eleição, em campanha. Não se falava de criar um Vasco empresa durante a campanha. Mas falou-se de muita coisa que não se cumpriu, Júlio. Pois é. O aporte inicial de 75 mas milhões. Qual é o problema, Fábio? O problema é o seguinte, não se falava de SAF nem clube empresa. De repente, da noite pro dia, vira a única solução. Após o rebaixamento, após a permanência exatamente. na Série B. Aí vira a única solução. Sem SAF, o Vasco acaba. Foi o que eles falaram. Sim, sem Vasco, sem SAF, o Vasco acaba. Curioso. Quer dizer, não havia SAF no radar, não havia SAF no projeto de eleição, e de repente a SAF é a única solução, é a única salvação. Então, assim, eu não sou contra nem a favor. É uma das soluções que nós temos que ter a capacidade de analisar para o clube. Agora, sem competência, nem SAF dá resultado. Você vai trazer um investidor ruim, vai negociar ruim, mal, e vai trazer um péssimo resultado para o clube. Mesmo sendo SAF. E é bom lembrar o seguinte, galera. Empresas quebram. Empresas fecham as portas. Empresas falem. Vão à falência. Empresas são alvo de inúmeras fraudes empresariais. Então, empresa não é a solução do universo. Certo? Empresa funciona bem quando é bem gerida. Aí funciona bem. Assim como o clube também funciona bem quando é bem gerido. Então, minha posição é o seguinte, nós somos favoráveis à competência, que até agora, não se entregou. Seja no futebol, seja no financeiro, seja em que área for. Patrimônio, não importa a área, não se entregou. Saiu uma notícia hoje aqui dizendo que o VP de patrimônio, sei lá quem foi, estava preocupado com as licenças do clube. Me mandaram hoje de manhã um vídeo. Isso é o básico. Com a licença para permitir jogo no Vasco. Que todo ano tem que ser renovado. Que tem que ser renovado. É burocracia. São coisas que estão na rotina do Júlio, clube. Desculpa, é o mesmo vice-presidente de patrimônio que virou para o Zé Colmeia, que é um apaixonado vascaíno, quando pediu para fazer a pintura, porque a pintura da sede náutica estava caindo aos pedaços, e ele mandou a resposta via um interlocutor. Se ele tiver material e pessoas, pode fazer. Quer dizer, ele não se preocupa com a pasta dele de cuidar do patrimônio do Vasco. Aí aparece um vascaíno, se quiser fazer, pode fazer. Eu delego para... A gente tá entregue assim, Júlio. Então isso é falta de competência. Claro, SAF funciona ou não funciona, é bom ou ruim. Com incompetência não tem solução. Para SAF ou sem SAF. Voltando à nossa reunião, então, qual era a nossa proposta ali? Sim, falei da gestão financeira, né, falei especificamente da questão do Adriano, coloquei para ele a minha insatisfação com a gestão financeira do clube e colocamos algumas condições para que essa proposta fosse colocada no clube. E uma das condições foi que o futebol fosse completamente apartado, independente da estrutura do clube. Certo? Fosse criada uma estrutura para o futebol que fosse totalmente independente e que ela só se comunicaria com o clube na figura do responsável pelo futebol, chama de vice-presidente de futebol, CEO do futebol, diretor de futebol, chama do que quiser, com o presidente do clube. Fora isso, as outras estruturas do clube cuidariam do clube e não do futebol. Então o futebol teria o seu gestor jurídico, o futebol teria o seu gestor de comunicação, o futebol teria o seu gestor médico, o futebol teria... departamento à parte. O futebol teria seu gestor médico, o futebol teria o futebol da base ao profissional, do amador ao profissional, ou seja, inclusive as modalidades que não são futebol de campo, futebol tradicional, futebol de areia, futsal, todas essas modalidades que são futebol. No nosso planejamento, vou dar um exemplo, e Felipe depois pode falar sobre isso, nós colocamos o futsal como parte integrante do nosso trabalho. Que é a transição da quadra Exatamente. Que ele fez. Exatamente. Então, no nosso modelo, o futebol de salão era a parte integrante do planejamento do futebol de campo lá na frente. Claro. Então, não queríamos... O futebol de salão está dentro do nosso projeto. Tem que estar no nosso projeto. Então, quando nós fizemos esse projeto, nós colocamos de A a Z o futebol. E foi a proposta que eu fiz para ele. Então, futebol de A a Z. Todo dentro do nosso processo. Incluindo toda a parte de análise de desempenho, incluindo toda a parte de estudo de mercado. Mas quem cuidaria dessa parte? O teu grupo que está levando essa E aí, sugestão? claro, teríamos ali uma sugestão de algumas pessoas para cuidar dessa estrutura. E assumiríamos os ônus e bônus dessa operação.
o ônus e o bônus dessa operação. Mas aí você estaria sugerindo a ele tirar a galinha dos ovos de ouro, porque o que chama a atenção num clube de futebol do tamanho do Vasco é o futebol. Eu sei, mas quando a galinha de ovos de ouro não bota ovo, o que faz? Entendeu? Mas você sabia que estava mexendo no vespeiro. Não, eu fui chamado a apresentar uma proposta de solução. Eu coloquei uma solução na mesa, né? Então, foi a proposta que eu fiz. Como assim? O não eu já tenho, eu vou tentar... Não, e assim, de novo, é pensando no Vasco, 100%. Assim, eu vejo o ano de 2022 um ano muito difícil pela frente. E a gente olhar o fundamento. A gente vê de 2021 foi um ano muito ruim. E vinha no arraste de 2020. Que foi um ano ruim, mas que tínhamos um elenco montado, né? Vimos com faturamento de Série A, né? Vimos com uma estrutura mais ou menos definida de jogadores. 22 entra sem nada, pô. Com faturamento de Série B, sem um elenco definido, com uma estrutura de diretiva totalmente nova, né? Eu não tenho nada contra o Carlos Brasil, pelo contrário, fez um excelente trabalho na base, mas qual é a experiência dele num momento como esse, num clube como o Vasco? Entendeu? Vivendo esse desafio de ter que levar o clube à série B, da Série A, da Série B para a Série A. Experiência que o Pássaro também não tinha. Experiência que o Pássaro também não tinha. Então, continuamos incorrendo no mesmo erro, né? Indo ao nível excessivo de risco quando a situação requer um pouco mais de cuidado, né? A gente tem que subir para a Série A. Não tem outro caminho. Quer dizer, se o Vasco não subir para a Série A, não tem reestruturação financeira que seja viável. E eu falei isso. Quer dizer, não, nós organizamos o clube. Manter o clube na Série B traz prejuízo muito maior do que qualquer organização que você possa fazer. Seja financeira ou gerencial. Quer dizer, não tem coisa pior para o clube do que se manter na Série B. Então, qualquer coisa que você faça, você está jogando no lixo, mantendo o clube na Série B. Então, a premissa tem que ser o seguinte. Galera, Série A é mandatória. Daqui pra frente, faça o que quiser. Mas Série A tem que ficar. Não dá pro Vasco cair pra Série B. Ou não dá pro Vasco se manter na Série B. Tem que subir. No caso, já estava na Série B, ele pegou o Vasco na Série B. A verdade seja dita e tem que ser justo. O Campelo derrubou o Vasco. Sim, né? sim. Então, o grande problema do Jorge, aí fica a minha visão, é o seguinte. Se não subir no ano que vem, o Vasco fica numa situação muito difícil. Porque vão ser 2 anos de faturamento de Série B, uma torcida absolutamente impaciente, ou seja, qualquer um que entre tem que ser mágico, Harry Potter, porque se o cara passa 2, 3 rodadas sem dar resultado, o cara é execrado pela torcida, porque a torcida está claramente, como eu, você, nós estamos todos impacientes com o resultado, claro, né? Vai ficando cada vez mais difícil você fazer um trabalho minimamente equilibrado. Então, essa é a minha preocupação. Então, quando nós falamos em reestruturar o futebol, colocar uma estrutura à parte e separar da estrutura do clube, é para dar tranquilidade e previsibilidade ao trabalho do futebol. E permitir que o investidor que entre aportando algum recurso consiga vislumbrar um trabalho retilíneo, porra. Um trabalho coerente. E não essa loucura que é, a cada momento, uma intervenção de pessoas que, me desculpem, têm pouca experiência com futebol. A verdade é essa. Eu fico olhando ali quem tem experiência com futebol que toca o Vasco hoje. Essa foi a nossa preocupação quando nós fizemos o nosso projeto. Eu sempre cito isso. No conselho consultivo que nós criamos, tinha lá uma figura importante jurídica, uma figura importante do mercado financeiro, uma figura importante do mercado empresarial e o Edmundo. Por quê? Porque tem que ter alguém que fale assim, turma, isso aqui é clube de futebol, porra, não é empresa. E o Edmundo seria o que nesse teu papel? Nesse projeto ele entrava como membro do Conselho Consultivo, ponto, mais nada. Ele ia ser aquela pessoa que ia dar pra gente a visão, esse toque. Vocês estão, isso aqui é futebol. Sim. O Conselho Consultivo tinha essa função de assistir o presidente nas decisões mais estratégicas e em correções estratégicas no decorrer do mandato. Não teria cargo executivo. Diretamente não. Felipe Pedrinho, sim. Entendi. Ô Júlio, tem muitas perguntas chegando aqui. Eu quero abordar um tema com você que o Alexandre Agartino, que está lá nos Estados Unidos, mandou para a gente, mandou até pelo meu WhatsApp aqui, quando ele sabia que você vinha. E só lembrando, gente, não está ao vivo, de novo, por um problema técnico nosso do prédio onde nós fazemos o nosso podcast. Não tem nenhuma exigência do Júlio para vamos fazer gravado, nada disso, tá? O vídeo não está ao vivo por um problema técnico nosso. Ele pergunta o seguinte: ô Júlio, um integrante do seu grupo político, Pedro Ivo, iniciou há algumas semanas uma campanha de convocação de sócios para uma AGE, sendo que já existe uma em andamento. Não seria mais fácil aderir a que existe? E, diante disso,
não haveria necessidade de convocar uma AGE? Não era só o Mussa renunciar à ação? Bom, eu não conheço. Primeiro que eu mando um abraço para o Alexandre aí, dizer que o avô dele me apoiou em 2014, Sim. Foi um grande presidente, o presidente Agatirno, me apoiou em 2014, então um abraço para você, Alexandre, sucesso aí nos Estados Unidos, aí. Não sei se está estudando, trabalhando, não sei. Está trabalhando lá com a família. Ótimo. Bom, eu acho o seguinte, volto à questão que eu falei anteriormente, eleição se trata no momento da eleição. É claro que a AGE, a vontade do sócio, ela é soberana. E ela tem que ser respeitada. E qualquer movimento que venha, que parte dos sócios, tem que ser preservado, tem que ser estimulado. E lógico que tem que ser estimulado. Agora, não se pode usar isso de forma eleitoreira. Perfeito. Para se manter o discurso de eleição, que é o que estão fazendo hoje. Quer dizer, com isso causam dois problemas. Não se encerra a eleição anterior e não se dá estabilidade para o clube tocar, para o clube minimamente sair do buraco. Então, eu acho que se a Assembleia Geral tiver acontecer por vontade dos sócios, é óbvio que ela vai acontecer e tem que acontecer. E nós já fizemos isso. Sim. Então, assim, de novo, hoje em dia fica muito difícil me contar a história. Porque assim, eu já fiz tudo isso no Vasco. Nós fizemos, ano passado, uma Assembleia Geral Extraordinária. Nós fizemos uma Assembleia Geral Extraordinária para convocar o sócio a decidir se queria ou não uma eleição direta. Nós fizemos isso. Mas com um escopo muito definido, muito claro, muito objetivo. Tanto que quando quiseram incluir várias pautas na Assembleia Geral, nós tiramos. Por quê? Não é uma bagunça, é uma consulta direta aos sócios. Então nós fizemos isso em 2020. E fomos favoráveis, construímos de 2018 a 2020. E se for necessário, faremos novamente, sem dúvida nenhuma. Agora, fazer disso um instrumento eleitoreiro para se manter com discurso, para se manter vivo com discurso até a próxima eleição, não conte comigo. Eu estou preocupado com o Vasco subir para a Série A esse ano. Ô Júlio, o Maurício Alves pergunta se você leu o projeto Somamos. Tive a oportunidade de ler parte do projeto, sim. O que você achou do projeto? Eu acho que é um projeto bem intencionado. Eu quero incentivar cada vez mais que projetos apareçam. Somamos, multiplicamos, e todos eles mais que vier pela frente. Eu sou favorável, eu sou produto disso. Né? Eu tive a dificuldade, é bom lembrar o seguinte, galera. Nós, sempre Vasco, abrimos o espaço para que todos viessem no Vasco e pudessem colocar os seus projetos à disposição. Até então, se quem aparecesse com o projeto na mão, tomava porrada e sumia do clube. A verdade era essa. Não tinha espaço no clube para esse tipo de proposição. Nós abrimos espaço em 2014, com muita briga e muita dificuldade, contra o status quo que estava lá, para conseguir permitir que hoje todos os grupos se falem e apresentem seus projetos. Eu quero que mais projetos apareçam, eu acho ótimo. Não estou nada contra. Que apresente, que leve para a eleição e que o sócio defina se quer ou não o projeto. A decisão de última instância é do sócio, não é minha. É do sócio. Eu vou apresentar o meu projeto, como tenho feito desde 2014. E acho que quanto mais pessoas apresentarem, eu acho ótimo, que apresentem mais projetos. Aliás, eu sempre incentivei isso. Você que está vendo aí, que tem um grupo de amigos executivos que possam fazer parte de um projeto, apresente seu projeto, monte seu projeto. Sabe por quê? Foi o que nós fizemos em 2013. Nós éramos executivos de empresa, cada um na sua área, executivos, empresários, funcionários, cada um na sua área. Em 2013, o Vasco indo pro bagaço, nós resolvemos reunir um grupo e começar um projeto ali. Sabe o que nós fizemos? Poucos sabem disso. Nós pegamos esse projeto e levamos ao Vasco, na época. Sabe o que fizeram com o nosso projeto? Jogaram no lixo. Sequer olharam o nosso projeto. Tentamos mais uma vez. Sequer olharam o nosso projeto. Foi aí quando nós falamos, para botar um projeto no Vasco, a gente tem que ter um projeto político. Não dá para ter só um projeto técnico. Aí começa sempre Vasco. Mas a nossa intenção, inicialmente, era trazer para o Vasco um projeto e entregar para quem fosse. Na época eu procurei, inclusive o Jorge Salgado. O Jorge é testemunha. Fui ao escritório do Jorge para ele fazer o projeto. Entreguei para ele o projeto na época. Então, assim, eu quero que mais projetos apareçam. O meu sonho é que na eleição de 2023 nós tenhamos 10 candidatos, os 10 candidatos com espaço para apresentar o seu projeto e o sócio definindo a eleição, uma eleição correta com lisura, feita com planejamento, para que todos possam se planejar para a eleição, inclusive os sócios e as chapas, e o sócio define a eleição. Então eu sou favorável ao Somamos e a todos eles. O Pedro Aramburu
Pergunta se as 30 cadeiras que vocês têm no Conselho, né, a Sempre Vasco, se vocês vão apoiar a criação da SAF, qual vai ser a postura da Sempre Vamos separar as coisas, tá? O que vai ser discutido agora? A previsão de constituição da SAF no Estatuto do Vasco. Qual é o meu entendimento? Ter a previsão de SAF no Estatuto não traz nenhum prejuízo. Está lá no Estatuto a previsão de fazer uma SAF, se quiser fazer. Ponto. Onde é que entra a discussão interessante? Na constituição da SAF. Aí sim onde a gente vai brigar. É aí sim onde a gente vai discutir. Brigar no bom sentido. É aí sim que a gente vai saber o seguinte, precisa. Quais são as condições? Como é que vai ser o estatuto dessa SAF? Qual é a relação da SAF com o clube? Ou seja, o clube associação. Só para a galera entender o que é uma SAF. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Ou seja, foi aprovada uma lei em agosto do ano passado que permitiu que se criassem empresas numa legislação específica voltada para a realidade do futebol brasileiro e que essa legislação permitiria uma segurança na captação de recursos para o futebol dos clubes. Então, basicamente é isso. Então, a SAF ela é como se fosse um pedaço do clube que se destaca e vira ali uma empresa com um sócio botando dinheiro. Esse pedaço do clube é o futebol. Então, é isso que é a SAF. O clube mantém uma participação na SAF. Qual é a participação? A participação que ele definir. 99% ou 1%. O clube define a participação que quer ter. E mais do que isso, né? É claro que o sócio quer entrar com dinheiro vai querer ter o controle, naturalmente. Só para deixar claro, Cruzeiro e Botafogo determinaram que 90% vão para os investidores. Eu não sei se foi 90. 90, sim. Foi 90? Os dois determinaram detalhe, como 90. Então, 90. Né? Então eles venderam. E a XP, que é quem foi que comandou as duas ações, indica que o mercado absorve assim. Se for aquela questão do clube ser majoritário, é mais difícil encontrar investidores que queiram só 49%. Isso. Quando eu estou falando de 1,99, eu estou simplesmente fazendo aqui um exercício para facilitar o entendimento. Então, permite que haja o controle, eu vou facilitar, vou corrigir aqui tecnicamente. Permite que haja o controle do investidor ou não nessa operação. Isso. É claro que o investidor vai tender a querer o controle dessa operação. E aí, a partir daí, existe uma relação entre o clube, a associação, aquele clube lá, o Vasco, como a gente conhece, e essa empresa que passou a gerir o futebol do Vasco, que também chama Vasco, que bota a camisa do Vasco em campo. Então passa a ter uma relação entre essas empresas. E é aí que você começa o interessante. Como é que se dá essa relação? O que o clube vai exigir desse investidor para que ele seja dono do Vasco? Vista a camisa do Vasco. Que resultados desportivos nós vamos exigir que sejam alcançados? E as ou pessoas não vamos só exigir se nenhum? Pegam no número, né? Exatamente. O cara vai pagar 400, 500, esse é o ponto. bilhão. Esse é o ponto. Ou seja, que resultados vamos exigir? Vamos exigir que o cara ganhe um bilhão, venda, compra o Vasco por, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões e mantenha o Vasco na Série B? Vamos exigir isso? Vamos permitir isso? Por exemplo, claro que isso não aconteceria. Mas vamos exigir que nunca brigue por um campeonato? Vamos exigir que o Vasco... Tem o cara que ter faça, metas, né? Em 10 cara anos, faça o que quiser. se faz em 10 anos? Exatamente. Então, essas metas desportivas, a gente tem que decidir. Abrimos mão do dividendo isso pago. É o conselho quem decide para poder levar à venda? Claro, mais do que o conselho. Entendi. Isso é o conselho que discute, debate e depois passa por uma Assembleia Geral Extraordinária. Tá. Ou seja, o sócio precisa aprovar. Como está sendo no Botafogo. Como foi no Botafogo. Os conselheiros aprovaram e agora os sócios vão aprovar. Esse debate que segue depois da previsão de constituição da SAF no estatuto é o que interessa. Entendi. Porque por enquanto é o seguinte, vai estar lá no artigo 200 e tal. O clube de regata pode ter na sua previsão uma SAF, constituir uma SAF. Acabou. Então o clube vai constituir a sua SAF. Aí depois entra o debate o molde dela. Como é que faz? Se faz, se não faz, qual é o estatuto, como é que vai ser essa relação, o que vai ser exigido, quem vai ser o investidor nos interessa ou não, o investidor realmente é um investidor qualificado ou não é qualificado. O Vasco aprova esse investidor? O Vasco pode aprovar esse investidor. Pode aprovar ou claro, não. pode aprovar ou não. Não é porque chegou, comprou, levou. Aliás, a minha proposta, eu já avisei, é o seguinte, eu vou colocar 2, 3 na mesa. Eu não quero investidor de estimação. Esse é que é o ponto. E que eu já deixei esse recado claro. Não vai ter investidor de estimação. Não vai ter operação montada para investidor de A, B ou C Você entrar. acha que já tem essa jogada Não ensaiada? sei, não posso afirmar. Mas assim, isso não vai acontecer, não vamos brigar.
Não vamos deixar isso acontecer. Então vai ser o seguinte, bota a operação no mercado e vamos ver quem está interessado. E aquele que apresentar as melhores condições sob a ótica do vascaíno, nossa, aí ganha e leva a operação. É parecido com o leilão, que eu propus, né? O leilão do governo. Ou seja, você pode escolher o seguinte, alguém vai pagar a outorga ou eu convirto a outorga em investimento. O que o governo pode fazer? O governo pode obrigar a encaixar dinheiro ou permitir que o investidor faça o investimento que ele quer que seja feito, entendeu? Então, assim, é essa discussão que a gente tem que ter lá frente. Como é que a gente vai lidar com esse investidor? Qual é a relação com esse investidor? Quem é esse investidor? O que ele vai trazer para o Vasco? Só dinheiro? Eu chamo de só dinheiro porque o dinheiro, galera, passa. O dinheiro entra e ele passa. E na mão é vendaval. Né? O que fica pro futebol do Vasco? O que fica pro clube Vasco da Gama? Aquele que a gente conhece, aquele que a gente vai pro estádio brigar. Essa é a minha discussão. Você aceitaria que dentro dos investidores, pessoas físicas vascaínas pudessem fazer? Pode ser um modelo. O Osório, o Salgado, você, o Leven, pudesse comprar ações? Pode ser um modelo, Fábio, sei lá, podemos pensar aqui no modelo aqui agora, mas assim, pode ser um fundo de investimento que abre para cotistas entrarem e esse fundo vai ser o investidor do Vasco, por exemplo. Por que não? Isso não te incomodaria? Não. Por quê? Por que não? Por que não? Você tem lá o fundo, vamos dizer, Almirante, fundo do Almirante, né? E esse fundo tem captação, ele tem lá um cap de 2 bi para alcançar de captação, consegue os 2 bi, vai lá e compra a SAF. Esse fundo é o dono do Vasco e esse fundo contrata um grupo de gestores para tocar o projeto da frente. Isso não é um problema. Está chegando aí um cheeseburger para você que escolheu. Aí, ó. Fabuloso Burger na hora do almoço aqui, ó. Muito obrigado, ó. Chegou aqui, rapaz. Vou dizer que, Júlio, aqui é sensacional. Fabuloso Burger está aqui na Barra da Tijuca, lá no New York, quem quiser comparecer. Campo Grande, tem 2 lojas e tem também no centro da cidade. Quem estiver trabalhando no centro da cidade, e olha, é sensacional. E quem estiver assistindo o nosso podcast, pode chegar lá, fala, pô, eu sou assíduo frequentador no Fanático Vascaíno. Fábio Azevedo é o cupom, vai ter 10% de desconto e vai comer um hambúrguer, ó. Galera do Fabuloso, obrigado. Valeu demais. Tava com fome, chegou na hora certa, hein? E você vai ter aí um acesso a uma maionese, amigo, que é brincadeira essa maionese de alho que eles produzem. É boa demais, ó. Fabuloso Burger tá aqui, vou deixar aqui do meu lado. Muito obrigado ao Brunão, a todos da diretoria lá que mandaram representando mesmo. Ô, Júlio, ainda falando sobre... A gente tá chegando na reta final aqui e lembrando de novo que o nosso podcast seria ao vivo, não foi por questões técnicas aqui do nosso prédio onde nós estamos, tá, gente? Não tem nada a ver com o Júlio, eu faço questão de deixar isso muito claro, tá? Então, tanto que eu tô lendo várias perguntas que chegaram através do meu Instagram, do WhatsApp também. O Jader Souza e o Rafael Lamarca mandaram uma pergunta nessa mesma linha que eu vou fazer para você. O que você acha que precisaria para ter união no Vasco? Que a gente tanto fala, todos os vascaínos defendem. O que você acha que falta? Assim, porra, acabou a eleição, que você falou. Falou com o presidente de um grande clube e falou, cara, acabou a eleição... É isso. Vida que segue. Eu acho que falta um pouco desse entendimento de que o Vasco está acima dos interesses pessoais. A gente tem aí e eu reforço isso sempre, porque reforço e vou deixar claro aqui, nós fizemos isso. Estamos fazendo e já fizemos isso várias vezes. Não é discurso. Eu sou conselheiro do Vasco desde 2014 e fizemos isso em todos os momentos. Vai no Google que você vai achar essa informação. Em todos os mandatos, eu coloquei, o grupo colocou à disposição ajuda para o Vasco sempre que for necessário. Eu acho que falta isso. De novo, sou contra a união na eleição. Eleição serve para choque de visões. Eleições serve para choque de projeto, para confronto de projeto. Eleição serve para isso mesmo. Cada um coloca a sua visão, cada um coloca o seu projeto, cada um coloca a sua solução e o sócio decide. Para isso é uma eleição. Eleição não é para união. Eleição é para discussão, para debate. Para debater o clube, para debater os problemas, para debater as soluções. Para isso que serve uma eleição. Eleição serve para debate, discussão. Depois da eleição, acabou a eleição ali, acabou a eleição. Foi a minha postura em 2020. Acabou a eleição, acabou a eleição. Vamos agora sentar com quem está na gestão e ver se a gente ajuda. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. E aí eu faço a recomendação aos que ainda se mantêm numa eleição, que esqueçam a eleição e comecem a pensar em 2022.
Porque em 2022 o Vasco tem que subir para a Série A. Isso é verdade. O que essas pessoas que só falam em eleição estão fazendo concretamente para ajudar o Vasco a subir para a Série A em 2022? Eu quero saber. Porque falar de eleição em 2022, sabe o que ajuda? Zero, nada. Vamos falar de eleição ano que vem, do meio do ano para frente, aí tudo bem. Agora ajuda em nada. Só prejudica. Então, assim, que a gestão tá ruim, a gente já sabe. Que a gestão não entregou, a gente já sabe. Que a gestão atual cometeu um estelionato eleitoral, a gente já sabe. Agora, o que pode fazer para chegar do outro lado, vivo? Para que tenha um Vasco de pé em 2023 para a gente poder tocar. O que pode ser feito? Acho que essa é a discussão que tem que acontecer entre os atores políticos que estão se colocando à disposição do sócio. E não está acontecendo. Eu estou fazendo meu dever de casa e eu estou indo fazer essa discussão sempre que sou chamado ou peço para que a gente tenha com o Jorge. Fizemos isso com o Vitor Roma no início do ano. Levamos para ele uma proposta de patrocínio. No ano passado, né? No início do ano passado. Levamos uma proposta de patrocínio. Entendeu? Então eu fiz isso e estou fazendo isso. E vou continuar fazendo isso, independente da eleição. Porque eu sou Vasco, porra. Ah, você candidato, sei lá se eu vou ser candidato. Não sei se eu vou ser candidato. Não sei. Sinceramente falando. Hoje a minha decisão é não ser candidato. A minha decisão hoje, não sou candidato para 2023. Mas a Sempre Vasco vem. Não sei também se vem. Aí é uma decisão que o grupo tem que tomar. Isso não chegou ainda lá. Então, independente de eleição, a nossa obrigação é fazer isso. Vale lembrar que eu fiz isso pro Roberto no primeiro mandato. Tá? Não é novidade. Nem era conselheiro. Levei o Roberto para conversar com a construtora, para ver se a gente colocava de pé a reforma de São Januário. O Roberto era presidente, fomos a São Paulo junto. Na época o Nelson Rocha era o vice financeiro e foi comigo para a reunião. 2009, sei lá quando foi isso. Então não é novidade. Não era candidato, não era conselheiro, não era nada. Só era vascaíno, como continuo sendo. Então acho que é isso que falta. Respondendo a pergunta do nosso amigo, é isso que falta. Falta resgatar o vascaínismo. Afinal de contas, nós estamos aqui por quê? Por interesse pessoal, por agenda pessoal ou porque somos Vasco? É isso que o pessoal tem que refletir. Isso é verdade e é importante. Quando você já vai saboreando o seu cheeseburger aí, a batatinha canoa aqui, sensacional. Você que está aqui na Barra da Tijuca, quiser lá no New York, ó, Fabuloso Burger. Chega lá, tem desconto de 10%, só dá o cupom Fábio Azevedo, pegar o seu hambúrguer, seu combo, ou no centro da cidade também, ou em Campo Grande, tem 2 lojas também. O Kaique Gino pergunta para você o seguinte, o Júlio, você se sente culpado pela atual gestão? Desculpa, eu tô comendo a batata aqui. Não, fica à vontade, aí vai falar assim, é quase ao vivo, gente, a gente tá gravando o programa por conta da questão técnica, mas isso é outra falácia aí, né? Culpado pela eleição, eu concorri contra ele, porra. Fui contra. Passei a campanha inteira avisando que essa cagada ia acontecer. É só pegar os vídeos, porra, da campanha. Tá aí no YouTube pra quem quiser ver. Passei a campanha inteira dizendo que a gestão financeira era a mesma do Campelo. Desastrosa. Que o Adriano não pode ser o gestor financeiro do clube. Não pode, porra. Entendeu? Então, assim, como é que eu sou culpado? Eu sou culpado, eu votei a meu favor, eu votei em mim. Eu teria sido culpado se eu tivesse votado no Jorge, aí eu seria culpado. Eu votei em mim. Então, eu acho que, pelo contrário, nós colocamos à disposição do sócio um projeto e avisamos isso. Basta aí, sai das falácias de candidato que não terminou a eleição, sai dessa história de youtuber vendido para candidato, sai dessa conversa e vai para a verdade, vai para os fatos. Vai para os fatos. Vejam os vídeos da campanha de 2020, que eu passei a campanha inteira avisando que essa chapa era uma chapa de continuidade, no seu âmago, na sua gestão central. Chapa do Salgado. Do Salgado, eu avisei. Uma chapa é euriquista. Tava lá todo mundo. A outra chapa é 70% Campelo, continuidade. E a outra chapa é rompimento. Então eu avisei isso. Então como é que eu posso ser culpado? Pô? Nenhum, culpa zero. Eu votei em mim. Teria sido culpado se tivesse votado no Jorge. Aí eu me sentiria mal. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Votamos à disposição do projeto, um projeto para que o sócio tivesse alternativa. Esse é o papel da eleição. Dar alternativa ao sócio de olhar outros projetos. Esse é o papel da eleição. Ô, Júlio, se você hoje estivesse sentado na cadeira, né? Você estaria 1 ano no comando do Vasco. O que seria diferente nesse primeiro ano?
Tendo em vista que você já viu, teve acesso de documentos como conselheiro, o que Pra seria começar- o Júlio presidente Para hoje? começar, Fábio, nós teríamos um patrocinador grande, muito grande, como parceiro do clube no primeiro dia. Isso Patrocinador master. que você diz. Master, primeira coisa. Segunda coisa, nós teríamos o maior parceiro global de transmissão e de novas propriedades que existe hoje no mundo, que é a Media Pro. Tá. Anunciei a Media Pro, assinei um contrato com a Media Pro, só anunciei a Media Pro, depois tinha assinado um contrato com eles. Tem um contrato assinado. E a diretora da empresa fez uma live comigo, inclusive. Então nós teríamos a Media Pro, que é simplesmente a transmissora dos jogos dos principais campeonatos da Europa e da Copa Libertadores. Uhum. Essa é a Media Pro. A Media Pro vende o jogo para Globo, por exemplo. Então, esse era o nosso parceiro de novas propriedades e de mídia, que seria o responsável por vários produtos, dentre os quais a Vasco TV. Então, nós teríamos no futebol uma gestão profissional, experiente, que conhece o Vasco, que sabe o que é jogar no Vasco, que sabe quais são as exigências de um torcedor vascaíno, que sabe o que perfil de jogo um time do Vasco tem que ter. O Vasco que a gente quer assistir, que é a história do Vasco. Nós teríamos uma gestão financeira completamente diferente da atual, mais estratégica e focada no resultado desportivo, que é o que nos interessa. Não é fazer conta e planilha, pô. Isso não me interessa, pô. Planilha e conta é meio, não é fim. Os caras fazem uma planilha maravilhosa, os caras são muito organizados. Desculpa, foda-se. Isso não me interessa. Interessa o seguinte, qual foi o resultado em campo? Nenhum, porra. Desastre. Pior da história. Então, assim, isso não aconteceria. Então, essa indignação que eu tenho, e a tristeza, parte indignação e parte tristeza, porque nós tínhamos um projeto do caralho para entregar pro vascaíno, um projeto sensacional para entregar pro sócio, e o que nós assistimos hoje é um grupo que entrou sem nada. Entrou para fazer nada. Passou um ano dizendo que está reestruturando o clube. E nada aconteceu, pelo contrário. Assumiu um cara que não tem nada contra o Pássaro, pô, diretamente, eu nem conheço ele. Mas ninguém assim, no futebol conhecia também, fica assim, tranquilo. mas é um cara inexperiente, Claro. arrogante, muito arrogante, que se achou dono do clube, chegou ontem e era dono do clube, queria mandar no restaurante, queria mandar não sei onde, pelo amor de Deus. Então assim, por ausência de liderança. Então entrou um camarada que ia tocar futebol e dava pitaco no restaurante, por ausência de liderança, entendeu? Que não tem nenhuma aderência ou nenhuma história com o Vasco, porra, nenhuma. Então eu não consigo entender. Pô, tem várias pessoas competentes que são vascaínos. Porra, botou um CEO flamenguista, porra. Você não aceitaria torcedores Nada de outros contra, clubes Fábio. em nenhuma função? Olha só, para não parecer que eu tô sendo radical, nada contra o cara ser um profissional, de um torcedor de um clube e trabalhar no outro clube. Não vejo isso como problema, não. Eu trabalhei 3 anos no Fluminense. Não vejo como problema, não. Agora, vejo quando você leva isso para posição de liderança. Tá. Entendeu? Quando você leva essa posição de liderança... Eu não era líder do aí Fluminense. muda Sim, muito a história. Quer dizer, o nosso representante máximo, aquele que fala pro torcedor, aquele que fala com o funcionário, aquele que fala que é o líder Com o mercado, né? com o mercado, aquele que pensa o que vai ser feito aqui no clube, tem que ter o clube no coração. Entendeu? Tem que olhar com carinho. E eu chego a São Januário, por exemplo, e vejo umas coisas que eu fico com a minha namorada lá ao jogo, ela é espanhola, para mostrar São Januário e tal. E assim, a entrada do banheiro, ali da social, pô, tava toda no reboco. Era passar uma tinta, porra. Então, assim, vai ali na loja, compra, sei lá, R$20 um galão de tinta e passa, porra. Claro. Entendeu? E aquilo tá ali há um tempo com reboco. Então é falta de cuidado. Olhei a planta ali, a planta morta, toda amarela. É regar a planta, não tô falando de milhões de reais, não. Então tem coisas que são milhões de reais? Tem. Mas tem outras coisas que têm um impacto muito grande e que não custam nada, é só carinho, é só cuidado, é amor. É olhar pra dentro também. É amor. Né? Sabe, olhar com esmero, é o olhar que você tem pra sua casa. Claro. Porra, não, vou limpar aqui, vou molhar a planta, o cachorro, não sei o quê. Quanto custa isso? Nada. Cuidado e carinho custam 0. É de graça. Cuidado e carinho é de graça. E eu acho que aí sim
Aí sim faz a diferença entre ser vascaíno e não ser vascaíno, na minha opinião. Júlio, para a gente fechar esse nosso podcast, o nosso Fanático Cast, que é o primeiro dessa edição de 2022, agradecer muito a tua vinda, relembrar alguns pontos importantes. Primeiro, que nós não fizemos ao vivo, de novo, por uma questão técnica do prédio onde nós estamos, aqui no nosso estúdio. Foi nenhum pedido do Júlio, da Sempre Vasco, nada. Quando eu convidei o Júlio para fazer esse podcast, que já não foi de hoje o convite, mas ele partiu até na última pergunta que eu vou te fazer em relação ao dinheiro da Ambev. O que os conselheiros estão fazendo em relação à cobrança desse contrato que foi assinado com duração de 1 ano e o Vasco diz que com 3 meses o dinheiro não tem mais como, porque foi feito de forma equivocada, tinham dívidas para pagar. A gente vai só abordar esse último tema. Mas o presidente Salgado já foi convidado a participar desde a posse dele, então há praticamente 1 ano. E o Levenciano, que é uma figura política muito atuante, já foi convidado 4 vezes. Eu já pedi música no Fantástico, não vou abrir a segunda série, então não quer vir, eu respeito. O convite foi feito. Ambev, contrato assinado com 1 ano de duração sobre vários aspectos, e um deles era o futebol feminino ser autossustentável. Um futebol feminino que tem uma despesa mensal de R$15 mil. É ridículo isso pro Vasco. Isso. Jogadores que recebem R$300 e R$1.200, nenhuma com carteira assinada, nenhuma é funcionária do Vasco. Não vou nem discutir a alimentação, porque aí eu concordo. Se você não treina em tempo integral, o clube não é obrigado. Ele poderia dar a alimentação, ok, mas a situação financeira do mundo real, mundo ideal, a gente tem que trabalhar isso também na nossa cabeça. Mas enfim, e não é só o Vasco, hein, gente? Entrem na internet, o Grêmio também não dá alimentação, o Inter, enfim, vários clubes adotam essa prática. E o Vasco, como outros clubes, só tem o futebol feminino que são obrigados. Ninguém acha sensacional, é uma grande mentira isso. Mas, diante disso, o Vasco foi ao mercado, buscou na Ambev um contrato e disse, olha, uma parte eu vou destinar porque eu vou tornar autossustentável o futebol feminino. Com 3 meses, pararam de pagar. E a explicação que veio agora, depois de 3 meses de atraso e a debandada das 3 atacantes, uma para o Flamengo, outra para o Fluminense e para o Grêmio, é que a conta não fechou porque tinha dívida do passado e tal. Você, como conselheiro, vocês vão cobrar mais esse contrato? Vem cá, não tinha dinheiro para um ano inteiro, sei lá, R$200 mil para bancar o futebol feminino? Cadê o dinheiro? Fábio, isso é importante falar pelo seguinte. Esse é um papel do conselheiro. Nós passamos 2021 protocolando carta na secretaria, pedindo explicações. Eu protocolei 3, nosso grupo deve ter protocolado umas 5 no total, ao longo de 2021, de explicações como essa e outras, inclusive uma delas pedindo a renúncia do presidente, porque foi nós entendemos como um estelionato eleitoral junto ao torcedor, ao sócio. Essa a minha crítica que vai à gestão financeira, entendeu? É essa a minha crítica. Eu não conheço o detalhe do contrato, que nós vamos fazer na semana que vem, protocolar uma carta na secretaria pedindo explicações sobre o contrato, inclusive pedindo acesso ao contrato. O nosso conselheiro fiscal, que é o Silvio, vai pedir o contrato, o clube tem que fornecer ao conselho fiscal, é a obrigação do clube fornecer ao conselho fiscal esses contratos, e nós vamos discutir especificamente a gestão desse contrato. Agora, o que leva a isso, a situações como essa, é exatamente a gestão financeira que eu critico. A falta de visão e de capacidade estratégica de gestão financeira no clube. Então o que acontece? O dinheiro entra e vira um caixa único quase. Né? E aí o que acontece? Por isso que eu citei lá atrás a estrutura do futebol e a necessidade de apartar a gestão financeira do clube da gestão financeira do futebol. Entendeu? Porque aí eu garanto que vai ter orçamento. E eu falei isso pro Jorge. A gente garante orçamento até 2023. Porque se está sobrando aqui, eu desloco para cá. Sem nenhum problema, não. Você vai obrigar que a execução... Eu digo no atual modelo. Isso. No atual modelo é assim. Descobre a cabeça, cobre o pé, A nossa ideia é o seguinte, olha só. O que você está fazendo no clube é problema de vocês. O futebol tem um orçamento definido. Claro. Tem um orçamento, um planejamento de execução definido e vai executar o orçamento como foi planejado. Então, se nós temos 120 milhões definidos para o futebol para 2022 e 2023... 120 milhões de reais serão executados no futebol. E essa decisão não pode ser do Adriano. Desculpa. Como me falou outro dia. Ah, não. O Adriano, o Adriano não pode decidir isso. Ele não consegue fazer uma previsão orçamentária. Isso que é o presidente do clube. Claro. Entendeu? Quer dizer, ele tem que definir qual é a estratégia e qual é o caminho, onde quer chegar. E aí o financeiro, qual é o trabalho do financeiro? Fazer acontecer. Não é decidir. É fazer acontecer. Então, essa questão da Ambev só ilustra, na verdade, 2 coisas. Primeiro, a gestão financeira que eu critico. E segundo, o porquê de quando eu conversei com o presidente, eu pedi que apartasse, que separasse
a gestão financeira do clube da gestão financeira do futebol. Entendeu? Por isso que senão a gente não vai conseguir fazer. Senão aconteceu com o futebol feminino. Fica dinheiro indo para tudo quanto é lugar, menos para onde tem que ir. Agora, o problema é o seguinte, qual vai ser a cobrança que será feita do patrocinador ao Vasco? Essa é uma pergunta que Porque fica. o nome da Ambev foi envolvido na questão. Exatamente. Quer dizer, tá a Ambev aí sendo envolvida numa questão negativa, o patrocinador, ele quer o quê? Ele quer um resultado positivo. Claro. Ninguém coloca dinheiro e marca num negócio para ser criticado, para ser negativado, para ser cancelado. Todo mundo faz o contrário, coloca o projeto... Apesar de não ter nenhuma culpa, mas ela foi associada a algo negativo. Mas se associa a marca, claro, lógico. Claro. Então, provavelmente, a marca vai, de alguma forma, acionar o Vasco. E aí começam os problemas que tanto a gente fala. Aí começa o problema do Vasco, começa dívida, começa a ter obrigações, começa a ter problemas que a gente fala o tempo todo e não acaba. Quer dizer, cada gestão que passa... aumenta mais esse buraco, esse passivo do clube. Então o que eu sugiro? Que nós já decidimos. Vamos colocar à disposição do clube, vamos protocolar na secretaria pedido de explicação, e o Silvio já pediu, se não pediu, vai pedir, mas eu acho que já pediu, o contrato no Conselho Fiscal para que analise o contrato e a gente possa exatamente falar para vocês o que está acontecendo. Que pode até ter sido uma mentira. Pode ser. Que não estava isso no contrato, mas a gente contou na hora que assinou para ficar também muito bem, né, com a sociedade, para mostrar que o Vasco pensa no futebol feminino, porque exatamente. É impossível você não conseguir manter 15 mil reais de uma folha. Não existe Estou falando isso. Uma folha de 180 mil reais por ano. 200 mil arredondando. Júlio, eu te agradecer os nossos patrocinadores, a Easy Mobile que está aqui também com a gente, referência em acessórios para celular, muito obrigado a todos, renovando a nossa parceria para 2022, Fabuloso Burger, que o Júlio agora com mais tranquilidade vai conseguir comer muito aqui. Bom. Eu vou comer o meu smash também. Nossa, essa maionese de alho é brincadeira, cara. Olha, New York City, Campo Grande Centro. Só chegar lá com o cupom Fábio Azevedo. Influência Comunicação, grupo onde nós estamos aqui. É a Rádio Influência Comunicação do grupo RM Negócio, onde você pode trazer a sua empresa, que vai ter todas as áreas sendo muito bem atendidas, contábil, fiscal, jurídica, enfim, no grupo RM Negócio. E lembrando que por conta de um problema técnico do prédio, a internet aqui não está hoje funcionando, por isso estamos gravando e vamos reproduzir na sequência esse nosso podcast. Ele era para ser ao vivo, não tem ninguém arregando aqui não, hein, porra. É uma lei da atração por coisas ruins que as pessoas fazem, mas enfim. NetBet aposta em você, tô sempre fazendo uma fezinha nesse fim de semana, irei fazer, inclusive, vamos pegar uma múltipla lá. Vai que belisca um negocinho, um dinheirinho ali, faz bem, né, no fim de semana, apostar em quem vai ganhar, daqui a pouquinho vem campeonato estadual também, e adentrar o PHS do Pedrão, que tem sempre os melhores produtos médicos e odontológicos, você pode comprar no site dentalphs.com, usando o cupom Fábio Azevedo, entrega em todo o Brasil. Aliás, gente, as máscaras descartáveis também, você não pode deixar de ter no seu dia a dia, hein? E Aposente Fácil, para a gente fechar, consultoria previdenciária, planejamento é a melhor arma para você não ser pego lá na frente naquelas contas difíceis de como se aposentar no Brasil. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda. Espero que quem nos acompanhou aqui pelo Instagram também, onde mandaram muitas perguntas, tenham gostado. Acho que não faltou nenhuma pergunta. Claro que cabem mais programas para a gente falar, mas a ideia era esclarecer muitos pontos e trazer para o debate as ideias. Eu acho que isso falta muito aos vascaínos que abraçaram políticos. Eu sempre digo que o canal ele não tem o viés político. Eu já dei porrada em você, já dei porrada no Salgado, dei porrada no Levin, mas quando tem que elogiar um ou outro, para mim não vai cair um braço. Quando tem que cobrar, tem que cobrar, mas é sempre com respeito. Eu acho que isso aí não pode faltar. Sem e talvez dúvida. por isso você esteja aqui, entendeu que a pergunta foi feita, não fiz uma pergunta desrespeitosa a você e falei mesmo, antes do programa eu falei, Júlio, vou te perguntar tudo e você de imediato falou, sem problema nenhum, vamos abordar, porque eu acho que é isso, o torcedor quer ouvir as respostas vindas de você, não adianta eu dizer o que você disse. Claro, claro. Melhor ouvir da sua voz. Claro. Obrigado e um abraço a todos, hein, cara? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para voltar aqui a hora que quiser, sem nenhum problema. Queria mandar um recado para a turma. Dizer o seguinte, 2022 vai ser um ano que a gente vai precisar muito, vai precisar muito do apoio do torcedor, do nosso apoio como vascaíno. E aí eu dou um recado para aquele vascaíno que está nos vendo aí, que tem condições de ajudar, que pode colocar à disposição do projeto. Procura o clube. Procura as vice-presidências que possam ajudar e se coloca à disposição, tem espaço para ajudar. Eu acho que esse é o momento de a gente pensar no clube e buscar um caminho para ajudar o clube. E é o que nós estamos fazendo, Fábio. Então eu queria dizer o seguinte, não vou discutir a eleição nesse momento, a eleição para mim já passou, já estamos quase chegando a outra eleição. Então a discussão agora é o seguinte, como é
O único assunto que tem que estar na mesa hoje é o seguinte: como é que a gente faz para fazer o Vasco subir para a Série A em 2022? Para mim, não tem outro assunto na mesa. Só tem esse: como fazemos para subir para a Série A? Quem vai entrar contra a pauta para mim, tá fora. Eu tô olhando o Vasco na Série A em 2022. É isso, e a gente vai seguir na torcida que o Vasco suba em 2022 com esse time, com mais reforços tem que chegar, e a gente vai trazendo sempre para você. Obrigado ao nosso Rafael Gimenez, o Selva, que está aqui também dando todo o apoio, Davi, o Bitinho, grande Bitinho, a todos do grupo RM Negócios, que possibilita a gente estar aqui no nosso Fanático Cast, o Mateuzinho, que vai casar amanhã, não vai chegar atrasado no casamento, hoje não estava aqui, então por isso o Lucas está comendo o fabuloso burger no lugar dele também. Valeu, Fabuloso! Muito show bom. de bola! Agora a gente vai comer com mais tranquilidade aqui, grande abraço e até semana que vem, tá aberta a temporada do Fanático Cast. Tchau!